Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do pacote anticrime do governo federal sob a ótica dos promotores e dos delegados. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado é o Dr. Tiago de Toledo Rodrigues, primeiro secretário da APMP, Associação Paulista do Ministério Público. O nosso anfitrião de hoje é o Dr. Fernando David Melo Gonçalves, secretário-geral da ADPESP, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Doutor Fernando. Primeiramente, eu quero agradecer, em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a oportunidade aqui de entrevistar o Dr. Tiago de Toledo Rodrigues, que hoje é o primeiro secretário da APMP. É importante demonstrar e deixar evidenciado o elo que existe entre Polícia Judiciária e Ministério Público, e a importância que isso tem para o combate ao crime, principalmente ao crime organizado. Então fica aqui o meu registro de alegria de poder estar ladeado de um colega tão destacado quanto o Dr. Tiago. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse importante tema e reforçar, como você bem colocou, essa parceria entre Ministério Público e polícia no combate ao crime, no enfrentamento da corrupção, no enfrentamento da criminalidade organizada e na solução de conflitos, sobretudo no que diz respeito ao âmbito da segurança, que comprovadamente é um dos anseios maiores da nossa população atualmente. Esta é a segunda semana em que nós falamos sobre este tema importante, o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na semana passada você nos acompanhou, tivemos aqui o Dr. Márcio Cristino, agora o Dr. Tiago de Toledo. Lembrando a você, se perdeu da semana passada, eu vou relembrar, o ministro apresentou esse projeto à sociedade no dia 4 de fevereiro deste ano. Depois, no dia 19, ele levou ao Congresso Nacional. Entre várias propostas que ele apresenta nesse projeto, a gente tem a prisão como regra para condenados em segunda instância, nós temos uma punição mais rigorosa para condenados por corrupção e temos também o plea bargain, vários temas importantes que eu tenho certeza serão tratados pelo Dr. Tiago e Dr. Fernando, a quem agora eu passo a palavra, perguntando o seguinte, doutor, de forma bastante ampla, o que o senhor considerou positivo, por quê, e aquilo que o senhor mudaria nesse projeto, só para a gente começar essa discussão. Olha, eu acho que o projeto, como um todo, é uma iniciativa muito importante e que fortalece as instituições do sistema de justiça e as capacita com melhores ferramentas técnico-jurídicas para o enfrentamento dessa crise de segurança pública que hoje nós, infelizmente, vivemos no Brasil. Esse é um projeto pioneiro, não só no seu conteúdo, mas também na forma como foi apresentado. É a primeira vez que um ministro da Justiça vai até o Congresso Nacional dialogar com os parlamentares antes mesmo da apresentação formal das suas ideias. Consulta, então, os representantes da população sobre o conteúdo daquilo que pretende apresentar e só então depois aperfeiçoa essa minuta e oferece esse projeto de lei, na verdade dividido em algumas iniciativas legislativas, buscando justamente o fortalecimento do sistema de justiça. No geral, o projeto do ministro Sérgio Moro traz um forte componente de modernização desse sistema de justiça que precisa de novas ferramentas para combate a atividades criminosas cada vez mais contemporâneas e cada vez mais sofisticadas. Esse conjunto de medidas, ele tem como
inspiração básica, regras já há muito tempo utilizadas e bem empregadas pelos países anglo-saxões e pelos Estados Unidos, Canadá também, com base especificamente no que se chama common law, ou seja, a lei baseada nos costumes, nos regramentos de precedentes e não nas jurisprudências, exato, nos casos já alinhavados. E como objeto principal, imagino eu, dessa inovação legislativa, ou dessas inovações legislativas, vem justamente a figura do plea bargain, os acordos, as convenções que poderão ser feitas entre Ministério Público ou querelante, no caso de ação penal privada, e investigado. Doutor Fernando. Eu gostaria de pontuar, e é importante dizer, que o combate à corrupção e o combate ao crime organizado depende da capacitação e da valorização também da atividade persecutória do Estado. Essa atividade persecutória começa com o delegado de polícia no inquérito policial e prossegue no Ministério Público durante a ação penal. Então, nós precisamos, sim, estar irmanados em forças-tarefas, e sobre isso eu quero até perguntar para o Dr. Tiago se ele entende que o plea bargain já existia no Brasil com a Lei 9.099, com os casos de pequenas causas. Quer dizer, não me parece ser uma inovação, talvez seja uma extensão de algo que já se iniciou. É isso que você entende, doutor Tiago? Na verdade, os dispositivos da Lei 9.099, como transação e suspensão condicional do processo, não trazem um elemento que é intrínseco ao plea bargain, que é justamente a confissão daquilo que foi cometido. Muito embora o ministro Sérgio Moro tenha no seu projeto previsto duas modalidades diversas de acordo entre Ministério Público e autor do fato, uma delas que acontece antes mesmo do oferecimento da denúncia, a segunda após o oferecimento da denúncia, ou seja, após a inauguração do processo, são medidas que são um pouco diferentes daquelas previstas pela Lei 9.099. De certa maneira, e aí sim concordo integralmente com o que você disse, tanto a Lei 9.099 dos juizados especiais quanto as regras do plea bargain, elas vêm para compor o que se chama de período de pós-judicialização dos conflitos. Isso na esfera civil veio com muita força no Código de Processo Civil, câmaras de arbitragem, câmaras de conciliação, preferência pelas jurisprudências e pelos enunciados com súmulas vinculantes já vigentes. Na esfera penal, era ainda algo a ser implantado no Brasil. Até o século XVIII, nós sabemos, nós adotávamos uma justiça, sobretudo pautada naquilo que diz respeito à justiça criminal, em reparações motivadas por vinganças pessoais ou vinganças públicas. Com o surgimento das teses iluministas, e Rousseau, Montesquieu, entre outros, passou-se a desenvolver as teorias de judicialização dos conflitos, e então todas as questões criminais passaram a ser solucionadas exclusivamente a partir da divisão de poderes pelo Poder Judiciário. Isso gerou um assoberbamento do Poder Judiciário, que hoje conta com aproximadamente 100 milhões de processos. Tudo no Brasil... 100 milhões de processos? Aproximadamente 100 milhões de processos. Incrível. Essa é a média atual. Com isso, no Brasil, tudo é levado à solução do Poder Judiciário, ou quase tudo é levado à solução do Poder Judiciário. Contravenção penal também, né? Contravenção penal é ação penal pública incondicionada, quer dizer, não pode, olha que absurdo, né? Tudo isso ficou a cargo do Poder Judiciário, sobretudo a partir do século XVIII, que centralizou a solução dos conflitos
Mas a solução acabou se tornando, infelizmente, também parte do problema. Porque com o crescimento dessas demandas, as soluções elas passaram a ser cada vez mais custosas, demoradas, muitas vezes extemporâneas, porque diante do grande volume de serviço, essas soluções elas demoram para surgir. E agora nós passamos para uma fase, iniciamos uma fase, se aprovados esses projetos, da chamada pós-judicialização. Nem tudo será objeto de judicialização. É uma nova dinâmica, é um novo entendimento para nós que estudamos juntos, nos formamos na mesma escola, aprendemos exclusivamente sob a luz da judicialização de conflitos. Agora nós vamos ter que passar a aprender e entender o direito sob uma nova ótica que não envolve exclusivamente a judicialização dos conflitos como única forma de solução. Eu diria até que o efeito colateral do remédio criou uma nova doença. É isso, né? Porque o volume de processos que é assustador, isso acontece inclusive na polícia judiciária. Você é obrigado a instaurar um inquérito de perturbação do sossego e continuar com esse inquérito até a solução, até a eventual autoria e tudo mais. Então, perturbação do sossego é um exemplo que o senhor deu de contravenção penal? Isso, contravenção penal, mais especificamente, por exemplo, excesso de barulho, esses, entre aspas, pancadões nas periferias, isso incomoda. Isso é um problema muito mais social do que criminal, mas gera inquérito policial de maneira imediata, automática. E, de fato, isso acaba gerando um assoberbamento. Você tem que direcionar o material humano para isso. Eu consigo entender, e essa política nos parece uma política muito interessante. Existe uma certa seletividade, mas uma seletividade dentro da democracia, do republicanismo, nos parece razoável, com controle, enfim, com algum tipo de fiscalização. Eu acho que não há problema algum. E é essa fase que parece que estamos trilhando, então. Sem dúvida. Só interrompê-lo um minutinho, temos só 5 segundos do primeiro bloco, vou terminar, na volta já passo a palavra ao senhor. Este é o programa Segurança Pública em Debate. No programa de hoje estamos falando novamente sobre o projeto anticrime do governo federal, desta vez sob a ótica dos promotores e dos delegados de polícia. Primeiro bloco do programa fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito do pacote anticrime do governo federal, sob a ótica dos promotores e dos delegados. Quero reapresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Tiago de Toledo Rodrigues, ele que é primeiro secretário da APMP, que é a Associação Paulista do Ministério Público. Ao lado dele está o nosso anfitrião de hoje, Dr. Fernando Davi de Melo Gonçalves, que é secretário-geral da ADPESP. Doutor Tiago, desculpe interrompê-lo àquela hora. Agora, por favor, continue seu raciocínio. Dizia que vivemos a fase de pós-judicialização dos conflitos civis e penais. Essa fase de pós-judicialização, ela não é completa, ampla, no sentido de que os conflitos não são em nada judicializados. Na verdade, é uma parcial judicialização, porque o juiz e o Ministério Público vão estar sempre acompanhando todos os acordos que envolverem o que se convencionou chamar de plea bargain ou a não judicialização criminal. Portanto, é importante destacar que ela se dá após judicialização, embora o termo sugira uma não intervenção do sistema de justiça, mas ela se dá integralmente dentro do sistema de justiça, apenas de uma maneira muito mais econômica, viável e que permite o escoamento desse número enorme de demandas que se vê hoje em dia. Na contramão desse sentido, o que se viu há alguns meses atrás foi a judicialização das prisões, a judicialização excessiva
das prisões a partir da realização das chamadas audiências de custódia, em que cada preso tem que ser levado imediatamente à apresentação do juiz, do promotor de justiça, na presença de um advogado, para identificar se eventualmente ele teve seus direitos violados. Isto é uma das providências que, a meu ver, não se coaduna com a modernização do sistema de justiça. Com todo respeito àqueles que defendem, e a audiência de custódia tem seus aspectos positivos, claro, essa é uma das providências que gera assoberbamento de demanda, realização de atos que, no mais das vezes, não têm grande necessidade ou não vão redundar em providências outras que não a simples ratificação daquilo que já foi feito. Eu queria ponderar, e eu acho importante colocar isso na linha do crime organizado, que o que a audiência de custódia tem feito ultimamente tem sido ou prender ou liberar, mas veja, também prender soldados do tráfico. Nós vemos que essa política pública de quantidade de prisões, por vezes, faz com que o foco da polícia, seja a polícia ostensiva, seja a polícia judiciária, se volte para os soldados do crime organizado. De modo que você não tem um estímulo por parte desses de fazer uma delação premiada, de realizar um enfrentamento verdadeiro daqueles que estão no topo da cadeia. Então, me parece que essa política, vou perguntar para o doutor Tiago outros aspectos como crimes de colarinho branco, questão da legítima defesa, criminalização do caixa 2, o que ele acha de tudo isso, mas me parece que estamos aí hermanados nessa questão de tentar atacar os verdadeiros chefes que hoje acabam, de alguma maneira, incomodando a sociedade no crime organizado. O senhor concorda, doutor Tiago? Sim, claro, sem dúvida alguma. As audiências de custódia muitas vezes se reduzem a essa simples condição de liberar ou manter a prisão que já foi determinada, muitas vezes no caso de tráfico de drogas, envolvendo pequenos traficantes. E essas audiências de custódia, elas são processos caros para o erário público, longos, que exigem muito material, muitas pessoas envolvidas e nem sempre produzem um resultado útil para a população brasileira. Eu acho que nós deveríamos concentrar nossos esforços em outras coisas. É preciso, num país pobre, precário e com dificuldades como o nosso, onde se vê índices de criminalidade que superam aqueles de países em guerra, em estado de guerra declarada, é preciso enfrentar questões nevrálgicas que não são exclusivamente o pequeno traficante, que não são o furtador ocasional, mas sim grandes criminosos, muitas vezes legitimados por um poder institucional, é o que se viu, em alguns casos é triste, mas essa é a verdade. É a verdade. Usando de recursos públicos, de poderes e de autoridade que o serviço público lhe proporciona, não para servir ao público, mas para praticar crimes. Doutor Tiago, e o senhor entende que essa ideia de plea bargain também poderia ser, de alguma maneira, direcionada, ou as investigações, no estrangulamento financeiro das organizações criminosas, seja via corrupção, seja via, enfim, via crime organizado mesmo? Essa ideia de criminalização do caixa 2, como o senhor vê essa questão? Bom, é preciso criminalizar o caixa 2. Se a sonegação de impostos é crime, por que não é a sonegação de arrecadação de verbas eleitorais? Não faz nenhum sentido. Sobretudo porque se sabe, ninguém disponibiliza um volume elevado de recursos para uma campanha sem a expectativa de uma contrapartida. Se esse dinheiro não foi contabilizado, qual é a contrapartida que foi oferecida e não declarada?
ao invés de dedicarmos nossos esforços à audiência de custódia, podemos dedicar nossos esforços a reverter essa questão da criminalidade organizada e a questão financeira. Seria Sem isso. dúvida alguma, atacar o núcleo financeiro de qualquer estrutura criminosa é, sem dúvida alguma, atacar a origem da prática de grande parte dos crimes, não só aqueles de natureza patrimonial. O tráfico de drogas, como você bem lembrou, não é um crime que, do ponto de vista técnico, seja patrimonial, é um crime contra a saúde pública. Mas a raiz humana do tráfico de drogas, aquilo que o narcotraficante deseja, é o lucro. Não é causar mal à saúde dos outros, embora ele assim o faça. Mas o que ele quer é o dinheiro. Por isso, toda vez em que se consegue atingir o patrimônio, não apenas o patrimônio ilícito, mas o patrimônio lícito também do criminoso, isso representa um déficit que faz com que esta dinâmica passe a não mais valer a pena. É um ataque de trás para frente, né? O crime deixa de ser algo que vale a pena, porque não apenas o sujeito vai perder aquilo que eventualmente adquiriu com a prática criminosa, como vai perder também aquilo que eventualmente adquiriu licitamente. Eu quero pontuar, até aproveitando, que a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo elaboraram um estudo de 10 medidas de modernização da Polícia Civil, na qual o foco principal é o combate à corrupção e à criminalidade organizada através de medidas de estrangulamento financeiro. Então, eu acho importante dialogar a respeito disso. E, por fim, posso perguntar aqui ao Dr. Tiago a respeito da legítima defesa, o que ele achou da modificação com relação à legítima defesa no pacote anticrime. Bem, a meu ver, de maneira ontológica, as disposições novas a respeito da legítima defesa já eram contempladas pelo dispositivo original. Mas nós sabemos que o entendimento, sobretudo doutrinário predominante, é de que você tem que ter, no mínimo, um equilíbrio entre direitos em conflito para poder alegar legítima defesa. Portanto, se o sujeito atinge a vida, é preciso que ele tenha também a sua vida atingida para então poder alegar legítima defesa. Não concordo com esse raciocínio, mas reconheço que era um raciocínio muito presente e muitas vezes prevalecente. Nesse sentido, me parece que as disposições que dissecam agora a legítima defesa, se aprovadas da forma como propostas, vão permitir que não se exija mais a estrita proporcionalidade entre bens jurídicos quando se tratar de legítima defesa. E vai assegurar que o agente envolvido no trabalho de defesa da sociedade não precise aguardar uma situação extrema para que possa agir, reagir ou se defender. É um bom recado. É um excelente recado, embora reitere, na minha opinião, tudo isto já estava contemplado no dispositivo, embora na opinião de tantos outros não estivesse. Agora, com esse esclarecimento, sem dúvida alguma, positivado no nosso próprio Código Penal, não há mais que se falar em situações que antes poderiam ser consideradas como excesso, ou até mesmo situações que antes poderiam ser consideradas como fora da legítima defesa. Nós temos 1 minuto e 30, que é 1 minuto e 30 do livro. Vamos falar do livro do Dr. Tiago agora. Eu vou pedir licença aqui para mostrar para as câmeras o livro do Dr. Tiago, o Estudos Criminais sobre o Abuso de Poder. Eu tive a oportunidade de ler trechos, confesso que ainda não terminei a leitura, mas recomendo, porque é extremamente técnico, aprofundado, e eu sou uma pessoa até parcial, porque, como o Dr. Tiago já disse, nós fizemos juntos aí, a faculdade, temos aí uma história de amizade, mas eu tenho certeza que, se você tiver a oportunidade, leia o livro sobre abuso de poder, as novos projetos de lei também sobre a alteração da lei de abuso de autoridade. O Tiago quer falar 10 segundos sobre o livro? É o tempo que temos aqui? Sim, apenas para convidar a todos que entrem no site da nossa associação,
www.apmt.com.br, onde encontrarão este livro gratuitamente disponível para download, se eu não me engano, no formato de e-book. E aí poderão, se me derem a honra, ler algumas das reflexões sobre o abuso de poder. Dr. Tiago de Toledo Rodrigues, primeiro secretário da Associação Paulista do Ministério Público, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Dr. Fernando Davi de Melo Gonçalves, muito obrigado novamente pela sua presença como anfitrião por parte da ADPESP. Este foi o programa Segurança Pública em Debate de hoje, em que conversamos a respeito do projeto anticrime do governo federal sob a ótica dos promotores e dos delegados. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.